Na aula passada, nós estudamos o quê? O que vem a ser a escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. E estudamos também dilatação, tá, dos corpos. Hoje a aula vai ser de calorimetria. Nossa, está fazendo um calor, é isso mesmo. Nós vamos estudar calor. Nós vamos ver qual é a natureza do calor, a quantidade de calor, o calor específico e a capacidade térmica e troca de calor, o poder calorórico. Nós vamos estudar tudo isso aí. O calor. Por que está fazendo muito calor mesmo? A temperatura aqui no verão está muito quente. Vamos ver essa troca de calor entre dois corpos. E como é que isso comporta? Você que não se inscreveu no canal, se inscreva aí, deixa o seu like e eu conto com você. Vamos lá para a nossa aula de calorimetria. Lembrando que essa aula aqui é para quem está fazendo o segundo ano do ensino médio em física, aula de física. Vamos lá para a nossa aula. Quando os dois corpos de temperaturas diferentes são aproximados ou colocados em contatos, as suas temperaturas tendem a se igualar. Isso ocorre porque algo passou de um corpo mais quente para o mais frio. E este algo denominamos calor. Nós temos aí dois exemplos aí. Um corpo com 20 graus Celsius e o outro com 10 graus Celsius. Eles, a partir do momento que nós aproximamos esses dois corpos, o que vai acontecer? O de 20 graus Celsius, ele vai aquecer o corpo com 10 graus Celsius. E a temperatura deles vão se igualar. Aí no exemplo de baixo aí, eles passaram os dois corpos com 15 graus Celsius. Houve então um equilíbrio aí. É sempre assim, o mais quente ele esquenta o mais frio. O calor é uma forma de energia que passa de um corpo para o outro, somente em virtude da temperatura entre eles. Quantidade de calor. Nesse exemplo aí nós temos o quê? Os dois corpos são iguais e têm a mesma temperatura. Se nós oferecemos o calor, o corpo que está do lado esquerdo aí, e ele houver uma variação de 30 graus Celsius, se no segundo corpo ele passar de 10 graus Celsius para 70 graus Celsius, isto é, teve uma variação de 60 graus Celsius. Para ele ter essa variação de 60 graus Celsius, qual é a quantidade de calor que esse corpo deve receber? O que aconteceu aí? Então, no segundo corpo, a variação foi o dobro da variação do primeiro corpo. Mas por que houve essa variação? É porque a quantidade de calor foi 2 vezes mais. Então, a variação da temperatura também vai ser 2 vezes mais. Na nossa figura aí, nós temos o quê? Um fogo aí, tá oferecendo o quê? 1 caloria para 1 grama de água. Ao fornecer essa 1 caloria para 1 grama de água, a temperatura variou 1 grau Celsius, isto é, ela passou de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Tá? 1 caloria é a quantidade de calor necessária para elevar de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius a temperatura de 1 grama de água pura, sob pressão normal. No Sistema Internacional SI de unidades, a quantidade de calor é medida em joule. Entretanto, usa-se muito a unidade denominada caloria. 1 caloria é igual a 4,186 joule. Vamos fazer um exemplo aí para a gente entender o que vem a ser essa caloria aí. Fornecendo calor para 8 gramas de água, a sua temperatura sofreu aumento de 1 grau Celsius. Letra A. Quantas calorias a água recebeu?
Letra B. Se o aumento da temperatura fosse de 2 graus Celsius, qual seria a quantidade de calor absorvida pela água? Na letra A, nós vamos fazer aí uma regra de 3. Então, nós vamos ter gramas de água e caloria. Nós sabemos que 1 grama de água, então, ela vai ser como 1 caloria. Só que nós temos aí um problema, 8 gramas de água. Quanto caloria vai receber essa 8 gramas de água? Fazemos essa regra de 3 aí. 1 que multiplica x vai dar igual a x. 8 que multiplica 1 vai ser igual a 8 calorias. Essa multiplicação nós fizemos em x. O valor de x vai ser igual a 8 calorias. Então, na letra A, a quantidade de caloria que a água recebeu foi igual a 8 calorias. Na letra B, nós vamos também fazer uma regra de 3. Variação da temperatura com caloria. Então, nós temos o quê? Se variarmos a temperatura a 1 grau, ela vai receber quantas? 8 calorias. É o que nós calculamos aí na letra A. Se a variação for de 2, então quantas calorias vão ser necessárias? Fazendo a regra de 3 aí. X vezes 1 vai dar igual a x. 8 vezes 2, que é igual a 16. Então, a letra B vai ser igual a 16 calorias. Isto é, se o aumento da temperatura fosse 2 graus Celsius, a quantidade de calor absorvida pela água vai ser igual a 16 calorias. Vamos fazer um outro exemplo. Colocando um sólido quente em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, a temperatura da água passou para 25 graus Celsius. Quantas calorias a água recebeu do sólido? Nós sabemos que 1 grama de água, ele sofre uma variação de 1 grau, isso quando ele recebe a quantidade de calor igual a 1 caloria. Isso nós vimos anteriormente. Bem, se a quantidade de água for igual a 100 gramas, então se ela variar 1 grau, quantas calorias vão ser necessárias? Então vai ser igual a 100 calorias. Então vamos ver aí, fazer uma regra de 3 aqui, entre variação e caloria. No problema diz que a água passou de 20 graus Celsius para 25 graus Celsius. Então ela teve uma variação de 5 graus Celsius. Isso ela aumentou 5 graus. Então, esse aumento aí, essa variação vai ser igual a 5. E o que nós queremos descobrir? Quantas calorias essa água recebeu para ter essa variação de 5 graus Celsius? Vamos usar de novo a regra de 3 simples. Usando a regra de 3 simples aí, entre o que? 1 e 100 e 5 e x. Vamos fazer multiplicação em x. Vai ser o que? 1 vezes x é igual a x. E 5 vezes 100. 5 vezes 100 é igual a 500. Então, o valor de x vai ser igual a 500 calorias. Isto é, a quantidade de calorias a água recebeu do sólido foi igual a 500 calorias. Você que está me acompanhando aqui, o meu agradecimento, fique com Deus e até o próximo vídeo. Nós vamos continuar falando de calorimetria. Fique com Deus.